Olá! Nestas férias de verão, eu li um romance maravilhoso, chamado Um Defeito de Cor. Mas não é sobre ele que eu venho falar hoje. Vou falar mais adiante. Mas hoje vou falar de um livro que fui procurar devido à leitura deste romance. Na verdade, é um romance maravilhoso, de 947 páginas, pelo menos a minha edição, que narra a história da vinda de uma menina da África para cá em navios negreiros e todas as suas tribulações, as suas angústias, os seus sonhos, as suas esperanças, as suas conquistas. Entremeado a essa efabulação ficcional, existe uma parte informativa. Há uma série de registros históricos, sociais, culturais, tanto da África como do Brasil. Lendo essas informações diluídas de uma forma muito competente dentro do romance, eu me lembrei de um pequeno livrinho que eu tinha já há alguns anos e que nunca tinha lido. E fui em busca dele, que é este aqui, Raízes Africanas. Este livrinho pertence à coleção História no Bolso, que é uma coleção da Revista de História da Biblioteca Nacional, dedicada a todos aqueles que gostam de ler sobre a história do Brasil. Este é o volume 6 dessa coleção, publicado em 2009, e que hoje só existe para, digamos assim, aquisição nos sebos, como pude perceber quando fiz uma busca nos sites de vendas de livros e só o encontrei no site da Estante Virtual. Mas ele existe. É um pequeno livro, como vocês podem ver, e eu resolvi lê-lo ao mesmo tempo que lia o romance, não só porque eu fiquei muito curiosa em confirmar que aquelas informações não eram ficcionais, como também porque eu senti o desejo de aumentar o meu conhecimento sobre as informações ali contidas. Já na apresentação, eu gostei muito na introdução quando li o seguinte: durante mais de 3 séculos, o Brasil de um lado e Angola e o Golfo de Benin do outro completaram-se economicamente. As portas dos barracões de escravos de Luanda como que se abriram para os do Rio de Janeiro, e os de Ajudá e Lagos para os de Salvador. Aqueles que atravessavam essas portas pertenciam a muitas etnias, várias das quais se encontraram pela primeira vez no Brasil. Aqui, as que se aproximavam pelo idioma, pelas crenças ou pelos costumes, construíram novas identidades e adaptaram suas estruturas sociais e rituais religiosos às novas condições de vida. Reinventaram-se. Seus descendentes foram abrasileirando e reafricanizando à brasileira os patrimônios culturais dos ex-escravos, como teria sucedido à capoeira e aos maracatus. O primeiro capítulo, muito interessante, chamado Venho de Angola, Camará, da autoria de Mônica Lima, começa citando uma série de palavras do nosso vocabulário cotidiano e perguntando se elas são palavras bem brasileiras. Sim, são, mas nasceram na África. Então ela começa a falar sobre as línguas da África,
sobre as contribuições culturais dos africanos para o Brasil, sobre as suas manifestações religiosas, e também sobre a questão do tráfico. No capítulo 3, que se chama Com Quantos Escravos se Constrói um País, a gente lê o seguinte: no início do século XVII, a circulação de homens e mercadorias entre o Brasil e Luanda já era considerável. Uma das mais claras demonstrações de ligação entre as duas colônias aparece no encadeamento das invasões holandesas. Na estratégia holandesa, os portos comerciais dos dois lados do Atlântico Sul eram alvos conjugados. Ora, temos também, num outro texto, a informação de que, quando os holandeses tomaram Luanda, o Brasil mandou navios do Rio de Janeiro para retomarem novamente para Portugal, Luanda. Por que isso? Porque os holandeses, na sua lógica, entenderam que precisavam tomar conta dos dois portos que faziam o tráfico negreiro, né? Os portos brasileiros e o porto africano de Luanda. Por quê? Porque, segundo o próprio Padre Vieira, não há Pernambuco sem negros e não há negros sem Angola. Depois nós temos um outro texto bastante interessante, chamado Negra Devoção, onde nos é apresentado de que forma os negros continuaram a cultuar os seus deuses, escondidos, digamos assim, sob a associação que faziam aos santos de devoção dos cristãos. E também nos conta como a Igreja instituiu uma série de santos negros e os apresentou a essa população de escravos para que eles se identificassem com aquelas figuras santas e deixassem os seus cultos pagãos e passassem a seguir o cristianismo. Depois nós temos um texto chamado Bahia de Todas as Áfricas, onde nós vamos ver as questões da cultura negra, as questões do candomblé, como se estabeleceu, em que lugares ficavam os terreiros, como faziam para se resguardar da polícia, porque eram considerados como é que eu vou dizer, não aceitos, né? Deveriam ser eliminados. Depois temos um outro capítulo, eu insisto em chamar de capítulo, mas não são capítulos, desculpem, são artigos escritos por diferentes pessoas. Temos um artigo chamado A Dança da Zebra, muito interessante, que diz que uma das possíveis origens da capoeira tenha sido uma dança de uma região da África chamada a Dança da Zebra. E depois nós temos, depois que nós passamos pelas questões do tráfico, pelas questões da religiosidade, da cultura,
o pequeno livro chega mais perto dos nossos dias e temos o artigo O Negro deu régua e compasso, que vai falar do primeiro Congresso Afro-Brasileiro. E o início desse artigo é bem interessante. Ele diz assim: enquanto Adolf Hitler usufruía seu poder como chanceler na Alemanha, promovendo a doutrina da superioridade da raça ariana, ao classificar o povo alemão como superior aos demais, realizava-se em 1934, no Recife, um encontro de intelectuais, cientistas, artistas, babalorixás, ialorixás e cozinheiras. O primeiro Congresso Afro-Brasileiro reuniu esses e outros tantos personagens de diferentes setores e lugares do país que tomaram parte no esforço de compreender a contribuição africana para a formação da sociedade brasileira. Ao juntar doutores e homens do povo, o Congresso buscava valorizar a tradição africana a fim de torná-la, de fato, próxima a uma sociedade que ainda relutava em reconhecer e aceitar sua presença na cultura nacional. O livro também diz que, para aqueles que nasceram no início do século XX, alguma coisa sobre a África eles aprenderam na escola, mas muito pouco. A África talvez se reduzisse ao Egito. Os que nasceram depois da Segunda Guerra, esses nada viram. É o meu caso. E então, no início do século XXI, o artigo diz que esse quadro começa a mudar e a questão da história da África, do estudo da história da África, começa a ser mais fortemente trazido à tona. Mas ele diz o seguinte: no final, ensinar a história da África e aspectos da cultura afro-brasileira nas escolas parece ser um bom caminho para nos livrarmos de preconceitos historicamente constituídos e que ajudam a impedir que a população negra tenha igualdade de oportunidades diante da parcela mais branca ou mais clara dos brasileiros. Isso não tem nada a ver com estimular antagonismos entre as raças, num país composto de pessoas de ascendências variadas, ou seja, mestiças. Mas sim com o valorizar o que há de africano e consequente de negro em todos nós. Assim como devemos valorizar o que há de europeu, de oriental e de indígena. Como eu faço parte daqueles que nasceram depois da Segunda Guerra e, portanto, a África passou longe dos meus estudos de história, encontrar este livro, encontrar todas essas informações desde a vinda dos negros escravizados, das suas línguas, dos seus hábitos, das suas comidas, da sua religiosidade. Todas essas informações me extasiaram. Eu encontrei aqui informações preciosas, riquíssimas, que, digamos assim, eram totalmente novas para mim em sua maioria e que me fizeram mudar um pouco a minha visão quanto à cultura
dessas pessoas, a contribuição dessas pessoas. Não que eu achasse que eles não tivessem contribuído ou que eles não tinham uma cultura interessante. É que eu não sabia a extensão da contribuição e a extensão dos fatos culturais e históricos. Esses textos aqui, quando cotejados com as informações que aparecem de forma diluída no magnífico romance que eu li, são absolutamente iguais. E tornou mais interessante a leitura do romance, de tal forma que eu compartilhei com os meus companheiros do grupo de leitura, no qual este livro foi lido, vários desses artigos como forma de complementar aquilo que nós estávamos lendo. Acho que para aqueles que gostam de ler livros informativos, este livro é imperdível. Reitero que hoje ele é encontrado apenas em sebos, mas se você acessar a estante virtual, vai encontrar ali boas opções. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de deixar o seu like, pois é ele que permite que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Então, a sugestão de hoje de Na Saleta de Leitura, Raízes Africanas, volume 6, da coleção História no Bolso, da Revista de História da Biblioteca Nacional. Boa leitura!